Olá, segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Começa agora a reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa sob a presidência do deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças. Havendo quórum nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, eu declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, que é realizada de forma híbrida, nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do Regimento Interno. Item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata. Eu pergunto aos deputados, podemos aprovar conforme encaminhada? Pela aprovação, presidente. Ok. Pela aprovação, presidente. Então, a ata é aprovada conforme encaminhada, dispensa de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4 do Regimento Interno. Item 3, expediente, correspondências recebidas, não houve uma correspondência recebida apenas, ofício prestação de contas do Tribunal de Contas número 1525, da prestação de contas mensal do Tribunal referente ao mês de agosto de 2025. E tem proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 984/2023, deputado Capitão Assunção, que declara o remo capixaba patrimônio histórico e material do Estado do Espírito Santo, tem encaminhado a relatoria para o deputado Coronel Wellington. O item 3, proposições baixadas de pauta, não houve no período, e proposições sobrestadas também não houve no período. Passo imediatamente aqui para a ordem do dia. O item 1 da pauta, o projeto de lei 3524, de autoria do deputado Coronel Wellington, a relatoria do deputado Adilson Espíndola, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Espírito Santo, Festival Summerfest, realizado no município de Domingos Martins. Eu estou avocando para a relatoria, tendo em vista a ausência do relator e o prazo na comissão já ter expirado. E estou acompanhando o parecer já protocolado nos autos pela aprovação do projeto de autoria do senhor deputado Coronel Wellington, com a emenda sugerida pelo próprio autor, que fica reconhecido de relevante interesse cultural no Estado do Espírito Santo, o Festival Summerfest, realizado em Domingos Martins. Coloca a matéria, o artigo 2º fica com a seguinte redação: o interesse cultural que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, conforme a lei estadual. E o artigo 3º, essa lei entra em vigor a partir da data da publicação. Então, nós estamos deliberando aqui apenas a emenda, o projeto já foi votado na 10ª reunião ordinária, então coloco em discussão a emenda. Não tendo que discutir a matéria, em votação com o voto do deputado Coronel. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Deninho. Pela aprovação, deputado Danilo. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação da matéria. Então, eu também acompanho, 4 votos sim, nenhum não aprovado, a emenda encaminhada pelo próprio relator. O item 2 da pauta, o projeto de lei 411/22,
Enquanto falta um membro para a gente fechar o quórum e fazer a votação desse item 1 da pauta, eu gostaria apenas de fazer um comunicado. Conforme deliberado aqui na Comissão de Finanças, nós tivemos sexta-feira no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o deputado Danilo, o deputado Coronel Hélio, o deputado Denim, conversando sobre aquela resolução 1 de 2025 do Ministério Público de Contas, que trata de uma resolução de TAC e TAG, ou seja, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, de forma independente, sem passar pelo plenário ou algum relator do tribunal, eles criaram uma resolução que eles podem oficiar os prefeitos, os presidentes de Câmara, qualquer ordenador de despesa do Estado, chamar lá no tribunal para discutir algum tipo de irregularidade que eles identificaram e fazer um acordo com esse ordenador. Isso muito preocupou, né, a Comissão de Finanças, que recebeu diversas mensagens de ordenadores de despesa do Estado, e a gente marcou essa reunião e foi aprovada pela comissão a gente encaminhar um ofício ao presidente do tribunal, questionando a constitucionalidade dessa resolução, e a Munice esteve presente com a gente na reunião e também a Associação dos Procuradores Municipais, né, alguns procuradores municipais na associação tiveram presentes para fazer esse debate pela seguinte preocupação. Quando o Ministério Público de Contas faz esse TAG ou esse TAC com algum ordenador de despesa, esse acordo não tem validade se o próprio tribunal ou algum cidadão ou alguma entidade entrar com uma representação no tribunal questionando o mesmo ponto que foi feito do TAG. Então você imagina insegurança jurídica, né, para os ordenadores de despesa, para os prefeitos, para os presidentes de Câmara, Coronel Hélio, onde você recebe um ofício do Ministério Público de Contas apontando algum tipo de irregularidade, que você não teve ampla defesa e contraditório em relação àquilo, porque você não pode nem se defender, apenas é oficiado, depois você vai lá e faz um acordo com o Ministério, não, ok, eu reconheço, vou mudar isso, vou me comprometer com um cronograma de cumprimento, vou pagar uma multa, e depois o próprio tribunal pode apurar aquilo e te inocentar com ampla defesa contraditória ou te condenar de novo, né? Então, que validade isso vai ter? Né? O questionamento foi esse, apenas vai causar uma segurança jurídica danada. Imagina uma prefeitura de interior recebendo um ofício do Ministério Público de Contas, apavora o prefeito que não tem uma assessoria às vezes muito grande. Então foi acordado na reunião que a Comissão de Finanças vai fazer um encaminhamento de uma consulta ao tribunal. A consulta já está pronta, já encaminhamos para os deputados no grupo, e essa consulta agora vai ser encaminhada para a mesa diretora para que seja encaminhada ao tribunal. Aí sim vai ser distribuído, vai ter um relator no tribunal, vai analisar esses questionamentos da Comissão de Finanças, para a gente ter um acórdão dizendo, né, como que se deve proceder em relação a esse fato específico. Então a gente vai estar encaminhando já no dia de hoje para o presidente Marcelo, para ele poder, toda consulta é necessária, um parecer da Procuradoria da Casa, então a Procuradoria fazendo o parecer jurídico, a gente vai encaminhar para o tribunal para a gente fazer a discussão dessa questão colocada aqui na Comissão de Finanças. Pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de fazer alguma comunicação. Deputado Mazzi, eu queria fazer apenas uma sugestão. Nós tivemos aí muitos problemas durante a legislatura passada e o começo dessa legislatura aqui com relação à Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado com 9 membros. É lamentável que às vezes os deputados queiram fazer parte de determinada comissão, mas a gente tem muita dificuldade com relação ao quórum. Até 2018, aliás, até 31 de janeiro de 2019, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado era composta de 5 membros, né? A partir de 1º de fevereiro de 2019, passou a 9 membros. E nós tivemos muitos problemas durante todos os 4 anos da legislatura passada, e um pedaço dessa
dessa legislatura também. Então nós fizemos aí um documento ao presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, solicitando a redução do número de membros dessa comissão, e o ideal seria 5, como aqui também, o ideal seria 5 membros, né? Mas no nosso caso lá, a Comissão de Segurança, nós conseguimos reduzir para 7, já ajuda, porque vamos supor, hoje se fosse 7, nós já tínhamos quórum aqui, ó. Como são 9, nós não temos quórum, dependemos de mais um deputado. Então, se Vossa Excelência puder fazer essa gestão junto ao presidente da Casa, no sentido de que a gente reduza pelo menos para 7 membros, o que vai facilitar, e facilitar muito, porque são muitos projetos, a gente sabe que muitos projetos passam por aqui. Eu não faltei a nenhuma sessão, né, o deputado, no biênio passado, o deputado Tiago Hoffmann estava aqui à frente da comissão, e eu não faltei nenhuma sessão, porque eu sei da dificuldade que a gente passa como presidente, querendo votar a matéria, querendo atender a população do Estado e entender esse tipo de dificuldade. Então eu faço essa sugestão, Vossa Excelência. Ok, deputado Danilo, está acatado. Eu vou pedir primeiro à assessoria que faça para mim o levantamento das presenças e ausências. Aí, devido tendo aqui a relação de ausência, a quantidade de ausência dos colegas deputados e presença, eu vou conversar com os deputados que estão tendo ausência, né? Pedir a presença, e não tendo a presença, eu vou solicitar ao presidente que reduza para 7 para facilitar isso, deputado a nossa votação. Então pode ser nesse Pode sentido? ser interessante. Inclusive, no caso da Comissão de Segurança, nós conversamos com o deputado, ele acabou saindo, desistindo, né, porque já realmente não vinha, e aí foi tirado mais um, e aí ficaram uns 7, aí excelente. Deu para atender. Excelente. Então já está acatado aí, peço à assessoria que faça o levantamento das presenças e ausências por ordem, né, de mais presentes e mais ausentes. Aí eu vou conversar com os deputados mais ausentes para ver se eles querem permanecer na comissão ou não, né? Se quiser permanecer, vai ter que estar presente para poder dar quórum. É isso. Senão a gente fica paralisado na comissão devido à necessidade de 5 membros para votação, e hoje nós temos 4 membros para votação. Deputado Denis gostaria de fazer a comunicação? Não tendo. Deputado Coronel Wellington? Eu vou guardar, suspender por 5 minutos. Caso... Oi? Não, nem tem primeiro. Nós estamos precisando de mais um deputado para votar. Se não tiver... De forma online, na Comissão de Finanças, que ele é membro, nós estamos com dificuldade de um membro aqui para votar. Chambinho também. Vê se passa para a indicação, pessoal, para ele. Chambinho também. Nós estamos fazendo
contato com mais 2 deputados para entrar de forma virtual para a gente poder dar continuidade à votação da ordem do dia. Enquanto nós não conseguimos ainda quórum para a votação da ordem do dia, gostaria de fazer uma manifestação aqui em relação ao assunto que está em discussão, esteve em discussão no Congresso, na Câmara de Deputados e agora foi para o Senado, que é a famigerada PEC da blindagem. A Câmara de Deputados do Brasil esbofeteou a cara do brasileiro, o delegado Danilo Baense, delegado de polícia, que combateu a criminalidade durante muitos anos e ainda combate aqui como deputado aguerrido e fiscalizador, fazendo essa PEC para blindar parlamentares de qualquer tipo de crime que eles cometam. Seja esse crime de corrupção ativa, seja crime de homicídio, seja crime de lavagem de dinheiro, qualquer crime cometido por parlamentar, se essa PEC for aprovada, não pode ser investigado sem que o Congresso autorize a investigação. Parece piada isso, coronel. Parece piada. A gente que vem, a sociedade brasileira que vem numa luta tremenda de combate à corrupção durante décadas, conseguiu alguns avanços com a Lava Jato, com alguns projeto da ficha limpa, com tentativa de diminuir o foro privilegiado, agora é surpreendido, o Brasil é surpreendido por uma PEC que está ampliando o foro privilegiado, que está abrindo as portas para o crime dentro do Congresso Nacional. Então a gente fica muito preocupado com isso. Ainda bem que a democracia brasileira ela tem um equilíbrio com a Câmara e o Senado, que é uma casa menor, com 3 parlamentares, 3 senadores por estado. Eu tenho certeza que se rebelará contra essa PEC, e essa PEC não será aprovada no Senado e será enterrada no Senado. Essa PEC que pode ser chamada de PEC da impunidade, não da blindagem. É lógico que nós temos que preservar a liberdade de expressão no Brasil, que é constitucional. Nós temos que lutar a favor disso, na verdade, da liberdade de expressão, mas nós não podemos blindar a corrupção, blindar crime de qualquer pessoa que seja, principalmente de parlamentares que representam a população brasileira, que tem que dar exemplo, não ao contrário. Então, muito me assustou essa aprovação na Câmara. Alguns deputados, inclusive, estão indo a público pedir desculpa para o eleitor, quem votou a favor dessa PEC, tem alguns que estão pedindo desculpa, e eu espero que mais parlamentares vão a público pedir desculpa e falar que errou, porque errar é humano, mas errar 2 vezes, 3 vezes já começa a ser burrice, né, deputado Denim? Então, o Senado provavelmente vai se manifestar contrário, e eu gostaria de deixar minha posição pessoal como advogado, como estudante de direito, como parlamentar, que eu sou completamente contrário a essa PEC da impunidade que está blindando, que busca blindar parlamentares que cometem crimes de todos os tipos que sejam. Então a gente fica aqui, como presidente da Comissão de Finanças, fazendo esse esclarecimento, esse depoimento da minha posição pessoal como parlamentar, completamente contrário a essa famigerada PEC da blindagem, que foi um tapa na cara da população brasileira, que se rebelou contra a corrupção em 2017, 2018, foi para as ruas, que apoiou a Lava Jato, que apoiou diversas ações da Polícia Federal, da Justiça Federal, e agora
na calada da noite, a Câmara simplesmente aprova de maneira urgente, rápida, uma PEC blindando, dando foro privilegiado, ou nem foro privilegiado, né? É pior do que isso, é muito pior do que isso, fazendo com que a decisão de tramitação de processo contra parlamentar seja apenas, só possa acontecer se for autorizado pela própria Câmara. Ou seja, né, tornando aí, abrindo a porteira para a criminalidade, e a gente sabe que em alguns estados, ainda bem que o Espírito Santo ainda está protegido disso, alguns estados, facções criminosas financiam parlamentares, financiam pessoas para fazer concurso de juiz, financiam pessoas para fazer concurso de promotor, financiam pessoas para fazer concurso de delegado, de todas as carreiras, médicos, formam médicos para que as teias do crime organizado se espalhem para todos os âmbitos, e no Congresso não é diferente disso, eles estão fazendo isso também com parlamentares. Então a gente não pode deixar que uma PEC como essa passe, e eu acho que o Brasil tem que se rebelar novamente, como fez em 2018 contra a corrupção, se rebelar contra esse tipo de ação que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados fizeram. Então fica aqui a minha nota de repúdio à PEC da blindagem aprovada na Câmara, e um fio de esperança que o Senado enterre essa PEC. Presidente Mazzini, eu quero me somar a Vossa Excelência. Eu também sou completamente contra essa PEC. Já são legislações aí que são criadas constantemente para facilitar a criminalidade. Eu me recordo, Mazzini, lá atrás, quando eu assumi a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículo em 1995, autuava-se, coronel, todo dia muitas pessoas por receptação, porque até então, mas naquela época, nós não tínhamos aí ainda o enunciado do artigo 311 do Código Penal, que adulterar sinal identificador de veículo automotor, seu componente, o agregado que está hoje no artigo 311, e que eu participei dessa reunião para que fosse levado, inclusive, à Câmara de Deputados, né, a Carta de Curitiba, em 1996, onde foram alterados aí o artigo 311, o artigo 157, também o artigo 155 do Código Penal, além do artigo 180, que é aquela receptação qualificada. Mas naquela ocasião, Mazzini, a gente prendia todo dia, autuava muitas pessoas por receptação de veículo automotor, e nós, inclusive, arbitrávamos uma fiança alta no valor que o puxador cobrava, obviamente, para entregar um carro daquele, viu, Daninho? E aí, rapaz, com o advento da Lei 9.099, nós tivemos que criar outras ferramentas, né, para que a gente pudesse combater o crime à altura. Mas eu tinha outras coisas para falar aqui, mas em relação a esse assunto, mas eu vou voltar para você, porque o deputado Adilson entrou ali, e aí a gente vai conseguir voltar às matérias. Ok, obrigado, deputado Danilo, parabéns pelo posicionamento. Nós votamos aqui o item 1 da pauta, que foi o projeto 3524, de autoria do deputado Coronel Wellington, que foi a declaração de patrimônio histórico, cultural e material do Espírito Santo, do Assomifest do Domingos Martins. Eu pergunto ao deputado Adilson se ele acompanha o voto dos demais parlamentares pela aprovação da matéria. Acompanhe sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Adilson. 5 votos sim, não aprovado, o item 1 da pauta. O item 2 é o projeto de lei 411/2022, de autoria da deputada Raquel, relator deputado Chambinho, concede isenção de pagamento de taxas estaduais relativas à renovação de carteira nacional de habilitação às pessoas idosas com mais de 65 anos, na forma que especifica no Estado do Espírito Santo. O parecer do deputado Chambinho, o deputado Chambinho não se encontra, eu vou fazer o adiamento desse item 2. O item 3 é o projeto de lei 4323, de autoria do deputado Lucas Caramuça, Chambinho relator, que aqui institui o parágrafo 6º no artigo 1º da Lei Complementar 322, que institui o programa de incentivo à atuação policial por meio de bônus pecuniários aos policiais civis, policiais e bombeiros militares, pela apreensão de armas de fogo sem registro ou sem autorização legal e de autoporte. Como é uma matéria um pouco mais complexa também, eu vou fazer o adiamento. O item 4, projeto de lei 224/23, de autoria do deputado Bruno Rezende, relatoria do deputado Adilson, dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes da sua patologia e recomendações para tratamento de urgência, emergência e outras providências.
Eu pergunto ao deputado Adilson se ele está apto a votar ou se ele quer que eu relate aqui o voto que está prolatado já nos autos. O senhor relata para mim, senhor presidente. Ok, então eu vou avocar aqui a relatoria devido ao vencimento do prazo aqui, e o deputado Adilson está online. O parecer é pela aprovação do projeto 22423, de autoria do deputado Bruno Rezende, que dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia. Coloca a matéria em discussão, não tendo que discutir a matéria em votação. Deputado Coronel. Com o relator. Deputado Deninho. Com o relator, deputado Danilo. Com o relator, presidente. Deputado Adilson. Acompanho o relatório, senhor presidente. 5 votos sim, não aprovado o parecer do item 4. O item 5, projeto de lei complementar 1623, de autoria do deputado Danilo Baense, o relator, o deputado Zé Esmeraldo, dispõe sobre a concessão de adicional de salubridade a policiais civis no exercício da função de examinador veicular, vistoriador no Estado do Espírito Santo. Está vencido na comissão desde o dia 30/5. Eu estou avocando para a relatoria e acompanhando o parecer já prolatado nos autos pelo relator anterior, pela aprovação do projeto de lei complementar 1623, de autoria do deputado Danilo Baense, e coloca a matéria em discussão. Deputado Mazinho, por gentileza. Deputado Danilo. Mas olha só, esse projeto nós apresentamos tendo em vista a função importantíssima executada aí pelos vistoriadores da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos aqui da capital, onde eu tive a oportunidade de ser o titular dela durante 4 anos, ali de 95 até 98, viu, Deninho? Onde naquela ocasião, em muitos meses, nós recuperávamos mais carros do que eles furtavam. Esses vistoriadores, eles acabam vistoriando todos os veículos furtados ou roubados dentro do território do Estado do Espírito Santo, ou furtados e roubados em outros estados, mais recuperados dentro do território do Estado do Espírito Santo, já que a vistoria tem que ser lacrada aqui e ela tem que retornar à base onde foi registrado o furto, ou seja, se foi em Brasília, Rio de Janeiro, ou outro estado, ou Bahia, a vistoria vai para lá para que eles possam dar baixa no sistema Renavan. Agora, esses servidores, deputado Mazinho, eles trabalham com tiner, gasolina, removedor, graxa, às vezes entrando debaixo de veículos que estão dentro d'água, além do... Em muitos meses nós recuperávamos mais carros do que eles furtavam. Esses vistos, viu, Deninho? Todos os veículos acabam vistoriando, toreadores, eles... Todos os veículos furtados ou roubados no Estado do Espírito Santo, ou roubados dentro do território, furtados e roubados dentro do território do Estado, outros estados, mais recuperados. A vistoria tem que ser lacrada do Espírito Santo, já que daqui, e ela, na base onde foi, ele tem que retornar ao estado do furto, ou seja, se foi em Brasília, estado, ou Bahia, Rio de Janeiro, ou outro dia, a vistoria vai para lá para que eles possam dar baixa no... Esses servidores do sistema Renavan. Agora, deputado Mazinho, eles trabalham gasolina, trabalham com removedor, entrando debaixo de veículos, graxa, às vezes além do resto, estão dentro d'água. Em muitos meses nós recuperávamos esses vistos mais carros do que eles furtavam, viu, Deninho? Todos os veículos acabam vistoriando, toreadores, eles... Todos os veículos furtados ou roubados no Estado do Espírito Santo, ou roubados dentro do território, furtados e roubados dentro do território do Estado, outros estados, mais recuperados. A vistoria tem que ser lacrada do Espírito Santo, já que daqui, e ela, na base onde foi, ele tem que retornar ao estado do furto, ou seja, se foi em Brasília, estado, ou Bahia, Rio de Janeiro, ou outro dia, a vistoria vai para lá para que eles... possam dar baixa no sistema Renavan. Agora, deputado Mazinho, eles trabalham gasolina, trabalham com removedor, entrando debaixo de veículos, graxa, às vezes... Esses vistos mais carros do que eles furtavam, viu, Deninho? Em muitos meses nós recuperávamos todos os veículos, acabam vistoriando todos, estão dentro d'água, além do vereadores. Esses servidores... econômico financeiro da proposição, conforme dispõe no artigo 42 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. E o relatório
é o relatório. Embora não produza efeitos financeiros diretos e imediatos, a proposição possui potencial de indução positiva sobre a política cultural estadual, ao criar mecanismos formais de reconhecimento e valorização símbolo dessa região. Diante do exposto dessa relatoria, opino pela aprovação do projeto de lei 235/2024, por entender que a matéria se encontra em consonância com os parâmetros legais, orçamentários e constitucionais que regem a atuação legislativa estadual. Parabéns, Coronel Hélito. Obrigado, deputado Deninho. Coloca a matéria em discussão. Não tendo que discutir a matéria em votação, parecer sim é pela aprovação e não pela rejeição. Deputado Coronel. Presidente, eu voto sim com o relator, agradeço aí a confiança e é um projeto muito importante que realmente vem na direção de nós fortalecermos a questão da culinária, do turismo na região de Venda Nova. E o Socol, ele tem uma IG, que é a identificação geográfica de Venda Nova do imigrante, nenhum outro local no Espírito Santo ou no Brasil pode fazer da mesma forma que é feito ali em Venda Nova, em razão desse registro que é feito do IG Caparaó. Então, assim, nosso muito obrigado. Com certeza a família de Venda Nova, a família do agroturismo, vai ficar muito grato e feliz com a aprovação desse projeto aqui na Comissão de Finanças. Obrigado, deputado Coronel Hélito. Deputado Danilo. Quero inicialmente, presidente, parabenizar aí o deputado Coronel Hélito pela iniciativa e também parabenizar aí o relator, o deputado Deninho Silva. Eu voto com o relator. Obrigado, deputado Adilson. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, 5 votos sim ou não, também acompanho. Aprovada a matéria e solicito ao deputado Coronel Hélito que traga um Socol para cada um dos deputados aqui e para a assessoria, para a gente poder experimentar o Socol de Venda Nova do Imigrante. Item 7 da pauta, projeto de lei 42224, de autoria do deputado Marcelo Santos, relatoria do deputado Coronel Wellington. Acrescenta aí, anexo 1 da lei 12.017, de 23, reconhecendo a rota dos IPs, localizada no município do Domingos Martins como rota turística do Estado do Espírito Santo. Passo a palavra ao deputado Coronel. Ok, presidente, muito obrigado. Trata-se, primeiro, eu gostaria de dizer que eu posso trazer um e dividir para vocês. Vocês estão trazendo cada um, fica muito caro. Trata-se de um projeto de lei número 422, 2024, de autoria do deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao anexo 1 da lei número 12.017, de 21 de dezembro de 2023, reconhecendo a rota dos IPs, localizada no município de Domingos Martins, como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. A matéria foi protocolada no dia 5 de julho de 2024, lida no expediente da sessão ordinária dia 8 de julho de 2024, oportunidade que recebeu o despacho determinando remessa às comissões de Justiça, Turismo e Finanças. Antes de ser encaminhado para as comissões, o projeto foi analisado pela Procuradoria da Casa acerca da sua análise prévia quanto aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos, qual emitiu parecer conclusivo pela constitucionalidade da matéria. Em seguida, o projeto foi distribuído para a Comissão de Justiça, que seguiu o parecer da Procuradoria da Assembleia, manifestando pela sua constitucionalidade. Seguindo a sua tramitação, a matéria foi encaminhada para a Comissão de Turismo, também que se manifestou pela aprovação. Em seguida, os autos foram encaminhados para a Comissão de Finanças, oportunidade em qual nós fomos designados para fazer essa relatoria. E, como já ressaltado anteriormente, o projeto em análise tem por objetivo criar no Estado do Espírito Santo a rota dos IPs, localizada no município de Domingos Martins. Em sua justificativa, o autor argumenta que a rota abriga um forte polo gastronômico e hoteleiro e se destaca por suas belezas naturais, com cachoeiras cristalinas, florestas tropicais, intocadas, clima ameno, considerado um dos melhores do mundo. A criação e o reconhecimento oficial de uma rota turística como a rota dos IPs promove e ordena o empreendedorismo local e, consequentemente, o fluxo turismo em todo o município, que está no seu entorno. Então, nós sabemos que vai propiciar a valorização e o aproveitamento da diversidade de recursos, da infraestrutura e do serviço de turismo
característico da região e formadores de sua identidade. Sendo assim, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nota-se que a presente proposição não promove qualquer tipo de responsabilidade orçamentária conforme a lei de responsabilidade. Diante do exposto, nós concluímos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe, recomendando aos nobres pares dessa comissão o seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Conta é pela aprovação do projeto de lei número 422/2024, de autoria do deputado Marcelo Santos. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Coloca a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, em votação, deputado Denim. Com o relator, deputado Danilo. Com o relator, deputado Adilson. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho. 5 votos sim, nenhum não. Aprovado o item 7 da pauta, projeto 422/24. Encerrado aqui a ordem do dia, eu passo a fase das comunicações. Pergunto aos deputados se alguém gostaria de se manifestar. Não. Senhor presidente. Deputado Adilson. Só desejar um excelente dia para todos e todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião da Comissão de Finanças e parabenizar a Vossa Excelência pelo esse trabalho que o senhor vem fazendo frente a essa comissão. Obrigado, deputado Adilson. Eu aproveito aqui na fase da comunicação e comunicar aos deputados que provavelmente o orçamento do Estado deve ser protocolado semana que vem na Assembleia Legislativa. Então é importante que os deputados já comecem a pensar no protocolo das suas emendas, o que vai ser protocolado, para não correr o risco de o tempo ser curto. A gente vai ver se a gente faz um período aí pelo menos de 15 dias para a apresentação das emendas, mas devido à agenda e às atribuições dos parlamentares, eu acho importante já começar a pensar e organizar as suas emendas para quando abrir o prazo dos protocolos, os deputados já terem em mente o que vão protocolar e não correr o risco de finalizar o prazo e não conseguir fazer os protocolos. Então, provavelmente dia 30 de setembro, semana que vem, deve ser o protocolo da peça orçamentária na Assembleia Legislativa, e a partir daí o presidente deve encaminhar para a Comissão de Finanças para poder a gente fazer o cronograma. Então, se o presidente mandando, nós vamos reunir a Comissão de Finanças para poder fazer o cronograma da tramitação do orçamento na Comissão de Finanças, tempo de audiência pública, tempo de encaminhamento das emendas, relatório e votação do relatório para encaminhamento para o plenário. Tá ok? Então já fica aqui o alerta aos colegas para já irem pensando nas emendas que vão apresentar em relação ao orçamento de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adilson. Eu só queria acrescentar na minha fala que, ao mesmo tempo que eu estou acompanhando aqui a reunião da Comissão de Finanças e botando as matérias que estão na pauta do dia da reunião, eu estou recebendo também o nosso querido vereador de São Roque do Canaã, Erivelto, e ele está mandando um abraço a todos os deputados que fazem parte dessa Comissão de Finanças. Erivelto, que tem um trabalho extraordinário lá no nosso querido município de São Roque. Obrigado, deputado Adilson, seja bem-vindo, vereador. Mande um abraço para essa terra maravilhosa, São Roque do Canaã. Deputado Mazinho, deputado Danilo, deputado Denim, deputado Coronel Wellington. Valeu, presidente. Oi, deputado Mazinho. Deputado Denim. Aproveitar que a nossa comissão aqui, Adilson, que está ali nos assistindo, brilhante deputado, juntamente com o vereador que está ali de São Roque Canaã, deputado Danilo Baense, Coronel Wellington, parabenizar Vossa Excelência pelo seu aniversário, que foi essa semana aqui, foi na sexta ou no sábado? Na quinta-feira, comemorado no sábado. Parabéns a você, meu irmão, que Deus continue te abençoando, que Deus possa te dar muita saúde, muita paz, que você continue esse paizão que você é, esse parlamentar maravilhoso, no qual eu tive a honra de conhecer como vereador de Vitória, é meu advogado também, e, enfim, parabéns, que Deus continue te abençoando sempre.
Obrigado, Deninho, pelas palavras. Mazinho, também quero me somar aqui, Deninho, né? E Deninho está te dando muito trabalho, Mazinho, como advogado. Agora não, agora está tranquilo, né? Mas eu quero aproveitar, Mazinho, para te parabenizar aí pelo seu aniversário. Eu tive a oportunidade de falar no grupo, mas agora que pessoalmente, que Deus abençoe você, te concedendo muitos anos de vida com muita saúde, né? A gente tendo saúde, o resto nós arrumamos. O resto nós damos um jeitinho. Parabéns, Deus te abençoe. Obrigado, Danilo. Presidente, deixar nossos parabéns também, Vossa Excelência, dizer que é uma honra nós estarmos aqui ladeados por esse grande profissional e o grande homem que é você, não só no plenário, mas também nas comissões, e que se tem uma coisa rica nesse mundo é a convivência, né? O convívio, é a saúde da gente, é a amizade, e isso a gente tem construído. Independente de questão partidária, nós como seres humanos, a gente aprendeu a te admirar aí como um profissional, um representante da sociedade capixaba que luta com unhas e dentes pelo que você acredita aqui no plenário. Vou deixar para você um versículo que fala que ajude a contar nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. É isso que Vossa Excelência tem buscado, né, na prática aqui no plenário, e que Deus te abençoe, te proteja, guarde e joga por terra toda enfermidade, toda inveja, que a gente tem certeza que deve ser muito na sua vida, tá? Amém. Obrigado, deputado Coronel. Agradecer a todos os colegas, né, pelas felicitações e dizer que Deninho, o novo Deninho, não dá mais trabalho não. Agora o Deninho tá mudado, virou novo Deninho, tá magrinho, então tá mais tranquilo. Pessoal, agradecer a todos e todas pela reunião hoje pela Comissão de Finanças, servidores da Assembleia e cidadão do Espírito Santo que nos assistiu, nos ouviu pela TV Assembleia. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima reunião ordinária, que será híbrida e será realizada dia 29 de setembro, 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe.